Olá a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus ele esteja sempre conosco em todos os instantes, em todos os momentos. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Colocando todas as orações, queremos assim apresentar a Deus, nas mãos do Senhor, Alenai, que Deus possa ordenar a sua memória, desculpa, que Deus possa ordenar as suas ideias, tire toda a confusão, e dê toda a graça no coração dela. A filha dela, que é uma menina que eu amo com todo carinho, Ana Vitória, e a sua tia, enferma, né, que estava doente, eu não sei como é que ela está hoje, mas continuo orando por ela, tia Lucinha. Quero orar por mim, pelas minhas causas em especiais. Quero orar principalmente pela questão econômica, pela questão profissional, por mim, pelas minhas intercessoras, né? A irmã Selma, seus filhos, o seu marido Thales e os seus filhos, né, o Vinícius e a Gabriela. Quero orar pela Oswaldina e pelo seu filho José. Quero orar pela Andréia e pela Elizabeth, né, colocar os pedidos que elas têm procurado, que Deus possa conseguir. André e Elizabeth, porque elas estão procurando casa para alugar, uma aqui em Caçapava, outra em São Paulo. E Elizabeth, assim, também está prestando um concurso, que Deus possa fazer com que ela consiga passar nesse concurso. É, pela Vânia, pelo seu pai, Antônio, que está com câncer, pedindo a Deus que Deus possa abençoá-lo, derramando bênçãos sobre ele. Pela Silvia, que me pediu oração. Pela Leia e pelo seu genro Zé Gaia, certo? E por todos vocês que pediram oração também, todos aqueles que pedem para que eu possa orar, que nós possamos orar e pedir a Deus que Deus possa abençoar e derramar bênção sobre todos. Amém? Que nós possamos assim, nesse momento, feche os teus olhos nesse momento. Eu quero te perguntar, meu irmão, como anda a sua fé? Como você tem procurado a Deus? Vai falando, Senhor, aumenta a minha fé. Minha fé é pequena, Senhor. O Senhor mesmo diz, Senhor, que se ela fosse de um grãozinho de mostarda, que é um dos menores grãos que existem, se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu tenho autoridade de mover montanhas. Então nem isso, Senhor. Senhor, derrama, Senhor, a graça em meu coração, para que eu possa, Senhor, cada vez mais acreditar. Eu possa crer, Senhor, no impossível, nos milagres, Senhor. Faz os milagres em mim, Senhor. E me dê, Senhor, esta graça. Cada vez mais de crer no impossível, Senhor. Bem, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, para que eu possa, Senhor, cada vez mais crer, aumentar a minha fé, Senhor, que é tão pequena. Derrama, Senhor, sobre nós bênçãos. Ensina-nos, Senhor, cada vez mais a buscar na fé. A palavra em Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Que eu possa não enxergar, Senhor, com os olhos do meu rosto, mas que meu coração, Senhor, os olhos que há dentro do coração, o sentimento, eu possa crer, Senhor, mesmo que eu não veja,
propósito que eu não estou vendo. Mas o Senhor falou, vencerás. Então eu creio, Senhor, e espero em Ti. Entrego a Ti, Senhor, para que a Tua graça se manifeste. Para que a Tua graça, Senhor, se fortaleça em mim. E eu tenho orado, Senhor, intensificado esta oração, porque eu creio na Tua vitória, Senhor. E peço nesse momento, por mais fé que eu possa ter, Senhor, aumenta a minha fé. Talvez a demora seja tanto, Senhor, o tempo de Deus seja tanto, porque a minha fé é pouca. Por mais que eu creia, por mais que eu acredite, aumenta a minha fé, Senhor. Coloca em nós, Senhor, nos pecados, nos milagres mais simples, Senhor. Como o pão que se transforma em corpo de Cristo. O vinho que se transforma no seu sangue, Senhor. E lá em João 6, no discurso do pão da vida, o Senhor dizia: aquele que não comer do meu pão, da minha carne, não beber do meu sangue, não verás o reino do céu. Não terá partes comigo. E aquela multidão que o seguia falava: esse homem é louco. Como assim eu vou comer a carne dele, beber o sangue dele? E aquela multidão se dissipou inteira. Quando Jesus olhou, só tinha os 12. E ele pergunta para os 12: vocês também vão me deixar? E Pedro, mais uma vez, expressa a sua fé. Senhor, onde iremos nós, se somente Tu tens palavras de salvação? Dai-nos, Senhor, a fé de Pedro, para que sejamos, Senhor, livres, para que a Tua graça seja derramada em nós, Senhor, e que possamos crer cada vez mais, Senhor. Dai-nos, Senhor, a fé num grão de mostarda, para que possamos crer, Senhor, nos milagres de Deus, Senhor. Dai-nos a fé, Senhor, daquela mulher com fluxo de sangue. Senhor, tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Você precisa de uma cura, meu irmão. Acabei de orar agora para o seu Antônio. Creia, seu Antônio. Coloca a tua fé acima de todas as coisas, que Deus faz um milagre. Eu creio na sua recuperação, porque Deus, Ele está acima de todas as coisas. E Ele pode mudar esta realidade da sua vida. Aumenta a sua fé. Vai falando: Senhor, eu quero que aumente a minha fé. Como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou na orla de Jesus, do manto de Jesus, e foi curada. Jesus falava: uma força saiu de mim. Alguém me tocou? E o apóstolo volta: Senhor, tem uma multidão te tocando. Ele falou: alguém me tocou diferente. Para que a sua fé seja diferente, toque em Jesus diferente. Aquela multidão tocava Jesus, mas a fé daquela mulher era diferente, e ela foi curada. Por isso, se coloque diante do Senhor, como está a fé desta mulher. Fala: Senhor, eu quero ter a fé desta mulher. A fé do centurião. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei apenas uma palavra, e o meu servo lá em casa será salvo. E Jesus fala: nunca vi uma fé dessa, de um pecador, maior do que dos justos. Porque eu tenho o poder de falar para um servo: vai, ele faz. Mas o seu poder, Senhor, o Senhor pode daqui, com a sua autoridade, manifestar a tua graça. Eu
Falei que Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que não se vê. E Hebreus 13:8 diz que Jesus é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então os mesmos milagres que Jesus fazia